Venha louvar com a gente. Adoradores 3. Garanta já o seu. Toda semana eu estou aqui com você na TV Novo Tempo apresentando o programa Além dos Fatos. Analisamos fatos, notícias que ocorrem no Brasil e no mundo e daí tiramos alguma lição importante para a nossa vida, buscando na Bíblia sempre uma palavra de esperança ao seu coração. Todas as segundas e quartas-feiras às 10 da noite, além dos nossos horários alternativos. A gente se vê. As Escrituras Sagradas contêm toda a verdade sobre o tempo do fim. São verdades preciosas que revelam as profecias de Deus para este mundo. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Arena do Futuro, para que mais pessoas conheçam as profecias bíblicas e se preparem para a volta de Jesus. Seja um anjo da esperança, ligue para 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Eu oro para que essas canções alcancem gente como eu, gente que já teve medo de Deus, tinha medo de confessar, de se assumir. E sejam encontrados por esse Deus que ama, que redime, que não está com um olhar acusador para as pessoas. Não há interesse em condenar pecadores, mas em redimi-los. Olá, boa noite. Você que está acordado até agora, é por opção ou não consegue dormir cedo? Bem, em primeiro lugar, obrigada pela sua companhia, viu? Mas se você sofre no dia seguinte com as consequências de uma noite mal dormida, é preciso atenção com sua saúde, viu? Distúrbios do sono são problemas de diferentes origens que afetam a nossa capacidade cognitiva, de pensar, de tomar decisões. São transtornos que você nem imagina. Vamos desvendar esses mistérios em reportagem especial e mostrar gente que luta para encontrar alívio nas noites sem fim. A beleza feminina retratada em fotografias profissionais, mas desta vez não com o know-how das modelos ou os trejeitos das meninas que reproduzem a moda nas redes sociais. São mulheres reais, personagens do cotidiano da cidade que viveram uma experiência diferente que rendeu uma linda exposição. Entre preservar a identidade de uma cidade com seus prédios históricos e considerar uma postura saudosista, de que lado você está? A retirada de um imóvel antigo do inventário de bens históricos de Cachoeira do Sul para venda e possível investimento trouxe à tona a discussão na cidade. Primeira no ranking do Rio Grande do Sul na produção de noz pecan, Cachoeira do Sul caminha para o fim da colheita com expectativas nada animadoras. A top do estado, que mais produz a fruta no país, amarga os efeitos do frio e da pouca chuva. Segundo a estimativa da Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros possuem insônia. Ela é um dos principais distúrbios do sono. Se você não tem esse problema, provavelmente conhece alguém que tenha dificuldades para dormir, acorda durante a noite ou depende de remédio para cair no sono. O pior é que uma noite mal dormida ou não dormida afeta o humor, causa irritação, pode diminuir a concentração, provocar sintomas de depressão e vários outros sintomas. Conhecemos pessoas que relataram as dificuldades que enfrentaram há décadas, já tentaram diversos tratamentos e continuam sonhando em dormir 8 horas por noite, como recomendam os médicos. Dormir, roncar, babar. É o que milhões de brasileiros fazem todas as noites. Mas não falaremos destas criaturas abençoadas nesta reportagem.
Convido você aí de casa para ouvir e conhecer o que passam 40% dos brasileiros. Isso mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, falta 10% para metade da população sofrer de insônia. E o que te faz hoje perder o sono? Eu não sei essa resposta não sei te dar. Eu não tenho sono. O distúrbio ocorre com mais frequência em mulheres e pode piorar após a menopausa. Foi justamente assim com a Suzy. Por isso, ela apelou para os medicamentos. Ela está longe de ser a única. Segundo a OMS, mais de 11 milhões de brasileiros, o equivalente a 7,6% da população, usam medicamentos para dormir. Eu tomo metade e durmo. Durmo um primeiro sono bem assim, mas no meio da noite eu acordo. Aí vou no banheiro com a luz apagada, tento não abrir muito os olhos, não ligo a luz para não alertar, mas mesmo assim, aí começa a vir um turbilhão de pensamentos na cabeça, a gente tenta evitar, mas é difícil e eu tenho que tomar a outra metade. Eu poderia tomar inteiro, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, por que tu não toma o medicamento inteiro e dorme a noite inteira? Não acontece. No mesmo horário, no meio da noite, eu acordo. O neurologista Geraldo Riso garante que um fator tem sido determinante para o aumento dos números. Estresse. O médico classifica os transtornos do sono como epidemia. Afinal, mais de 50% dos brasileiros têm um ou mais. A classificação internacional dos transtornos de sono apresenta mais de 100 distúrbios, certo? Mas se eu tivesse que resumir para você, eu diria que tem os distúrbios para iniciar e manter o sono, tem os distúrbios que são vários, inúmeros, tem os distúrbios de sonolência excessiva e tem os distúrbios de ritmo do sono. Então, indivíduos que têm problemas com o ritmo, não com o sono em si, mas com o ritmo do sono. Então, nesses 3 grandes grupos, nós podemos encontrar mais de 100 distúrbios do sono. No consultório em si, né, a queixa maior, o distúrbio mais encontrado é a insônia. Né? No laboratório de sono, nós atendemos muito mais pessoas que têm sonolência excessiva, que dormem mal, quase sempre em função de transtornos respiratórios. Né? São os roncadores que têm apneia do sono. Então, isso no laboratório. Já aqui no consultório, a queixa maior é a pessoa que não consegue dormir, ou acorda muito durante a noite, tem o sono fragmentado, tem um despertar precoce. E esses transtornos, muitas vezes, a gente resolve a nível de consultório. O Dreyer é publicitário e foi uma das pessoas citadas no post que fiz. Por conta do trabalho, não consegue ter uma rotina de descanso e nunca dorme o que recomendam os médicos. Exemplo foi nossa agenda. Dreyer, quando acha um tempo depois de almoçar, dorme. Sorte que ligamos para avisar que estávamos há 15 minutos aguardando na agência. Aí, ele acordou. Quando dá... Hoje foi. Hoje foi. Né? A TV é muito sonífero, assim, né? Conforme o programa, conforme a coisa que está acontecendo, inclusive para dormir. Às vezes eu preciso deixar a TV ligada, que é ruim, né? É exatamente ao contrário do que manda a medicina, né? De dormir com alguma coisa fazendo barulho, isso é ruim para a qualidade do sono, mas às vezes é necessário. Aí tem que programar a TV, quando eu lembro de programar a TV, para lá desligar, né? Também eu aconselho todo mundo que faz isso, dorme com TV, com rádio ligado, que não faça, porque com isso o cérebro não descansa. E tem outras práticas que nem sempre funcionam, e as noites acabam sendo em claro. Já aconteceu muitas noites, inclusive se eu tomo um chimarrão à tardinha, assim, já aconteceu de eu tomar o remédio e não dormir, e já aconteceu de eu não tomar nada e tomar também e eu não dormir. Acho que são diversos fatores que interferem, né?
E aqui a gente tem bastante, a gente tem uma empresa que é 24 horas o trabalho, né? Então o telefone toca muito à noite, isso atrapalha também, né? A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano. Enquanto dormimos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes como o retrato vídeo, fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação de hormônios, consolidação da memória e tantas outras. Porém, a falta de tempo, de descanso provoca pelo corrido cotidiano urbano, aliada aos números distúrbios noturnos, acaba prejudicando o desempenho dessas funções. O indivíduo dorme mal, no outro dia está cansado. E se ele está cansado, ele rende mal no trabalho, ele rende mal na faculdade, ele rende mal na escola, né? Ele pode ter acidente de trânsito, porque ele está cansado, está sonolento. 30% dos acidentes nas estradas se devem ao mal dormir, ao sono, né? Então essas são as coisas óbvias. E tem as não óbvias, né? O indivíduo que dorme mal, ele cognitivamente é prejudicado, porque a memória, nossa memória, ela é fixada durante o sono. Por outro lado, o indivíduo que dorme mal não consegue emagrecer e muitas vezes engorda, porque os hormônios que controlam o apetite também são produzidos durante o sono. Então, ao não produzir esses hormônios, ele come mais, engorda. Hormônios sexuais, então problemas com a libido, com a potência sexual, há uma perda considerável no indivíduo que dorme mal. Então há uma relação entre impotência sexual, diminuição de libido e o mal dormir. Estresse, né? Os nossos hormônios relacionados ao estresse, se o indivíduo dorme mal, são produzidos em excesso, que é o cortisol. Então o indivíduo acaba tendo uma repercussão desse hormônio e aí há uma alteração da imunidade, ele está sujeito a ter mais câncer, a ter diabetes. Então, essas são as coisas assim que podem parecer não óbvias, né? Mas são muitas as consequências. É por isso que a gente tenta valorizar o sono como uma peça importante no tripé de qualidade de vida, que inclui ainda a atividade física e uma boa alimentação. Na internet existe um turbilhão de dicas sobre o que ingerir e o que evitar para ter uma boa noite de sono. O ideal é apostar em alimentos leves que sejam de fácil digestão e não comer comidas muito pesadas ou calóricas. Os entrevistados sabem disso. Mas eu com certeza não tomo chimarrão nem café depois das 6 da tarde. E claro, a tecnologia também, né? O celular, o smartphone, a TV, tudo isso deixa a atenção da gente funcionando até mais tarde também e ocupa espaço. Os remédios são uma dependência da Simone há 26 anos. Neste tempo todo, ela tentou parar, mas foram 15 dias sem dormir sequer uma hora. Sem isso aqui, eu não durmo. Não durmo nem... Não existe. Eu já tentei. Uma vez eu fiquei 15 dias sem comprar. Eu falei, não. Eu não nasci condicionada a nada. E eu sempre tive muita facilidade de largar dos vícios. Por exemplo, fumava. O dia que eu falei que eu não ia fumar mais, eu não fumei. E achei que eu ia fazer a mesma coisa que isso aqui. E não. Isso aqui realmente é uma droga. É droga. Não agride a ninguém mais, somente a gente, mas é uma droga. Eu sou dependente química. O neurologista Geraldo Riso não recomenda o uso contínuo de medicamentos. Isso pode causar danos graves ao organismo, garante. Um dos remédios, que eu não vou citar o nome, mas um dos remédios mais vendidos hoje para dormir, teve recentemente a sua bula alterada com o cuidado especial que antes eles diziam que devia se tomar por 6 semanas. E hoje já há estudos comprovando a dependência física e a indústria farmacêutica corrigiu a bula para no máximo 2 semanas. Então, sempre o uso crônico de remédios deve ser evitado. Então, o tratamento
preferencial para a insônia, né, é a terapia cognitiva comportamental. Né? Hoje se investe muito e se preconiza muito, por exemplo, meditação, técnicas de relaxamento, né? E essa, como eu disse, terapia cognitiva, que é feita mais por psicólogos e psiquiatras. Há 2 semanas que a Simone descobriu na internet um método de relaxamento, o Durma Bem Agora. Os sons, aliados com o remédio, têm adiantado a hora de dormir e garantido 5 horas de sono. Mas ela não pretende largar o medicamento, até porque não acredita na recuperação. Eu acho que foram os 12 dias mais tranquilos que eu já tive de sono. A Suzy tem como meta abandonar os comprimidos depois de 8 anos de dependência. Eu quero muito. Faço psicoterapia, faço essas meditações, né? Boto musiquinha no celular. Eu tento de todas as formas, porque eu sei que isso não é legal, né? Que o bom seria a gente dormir sem. Mas eu vou conseguir, um dia eu chego lá. A meta do Dreyer é dormir mais que 5 horas noite. Pessoas, vamos tomar um cafezinho, não posso. Um chimarrão às 8 da noite, nem pensar. Né? Eu gostaria de dormir. Por exemplo, um dia muito cansado, hoje eu vou dormir. Dormir umas 12 horas, mas... Que dormir? Tu dói o corpo. Tu dormir não. Vamos olhar filme, né? E a seguir, a colheita que está tirando o sono dos produtores de noz pecan na região central do Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor do país, mas este ano a safra não é nada animadora. Conservação do patrimônio histórico de uma cidade, você considera um retrocesso saudosista ou é uma maneira de preservar e contar a história de um povo? E o resgate da autoestima de mulheres comuns, retratada pelas lentes profissionais. Tudo isso depois do intervalo. Isto é super bom. Fibras. As fibras são essencialmente encontradas em alimentos de origem vegetal e elas são muito benéficas para a nossa saúde. As fibras estão presentes também nas proteínas vegetais da Superbom. Entre os benefícios da fibra estão: auxilia na perda de peso, auxilia o sistema imunológico, previne o câncer de colo e combate a prisão de ventre. Isto é super, isto é bom, isto é super bom! Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Esse tempo é especial para você. Agora, considere a ideia de orar. Se eu soubesse que o tempo não perde tempo. Já está disponível o meu mais novo CD, Confissões. Garanta já o seu. O patrimônio cultural de uma comunidade diz respeito a tudo aquilo que a identifica com aquele espaço. A ideia de patrimônio cultural agrega desde prédios, ruas, praças e monumentos que dizem das modificações e sobreposições da formação da dinâmica urbana de uma comunidade. Mas será que isso é bem entendido pela sociedade atual? A polêmica que envolve a Casa 500 em Cachoeira do Sul está em pauta e envolve diferentes opiniões. Veja só. Um dos fenômenos mais trágicos das sociedades pós-modernas é a ausência ou a perda da memória, seja ela individual ou coletiva. Quando se fala em preservação do patrimônio histórico de uma cidade, logo vem à tona a mesma discussão. De um lado, aqueles que defendem a conservação de casas e monumentos que formam toda a cronologia de uma rua, bairro ou cidade.
Envoltos nesse contexto, existem aqueles que acreditam e defendem que preservar é apenas saudosismo e atrasa o desenvolvimento das cidades, não agregando qualquer interesse nem valor econômico ao bem preservado. Mestre em urbanismo, história e arquitetura, a professora Letícia Castro faz um breve relato sobre o assunto. Toda propriedade ela tem uma função social. Então, o teu direito de propriedade é inalienável, mas tu não pode fazer o que tu quiser naquele teu imóvel, naquele teu terreno. Aquele terreno está dialogando com o terreno ou aquele imóvel está dialogando com a cidade. Tu não pode fazer dele o que tu quiser. Ele tem que ter uma conjuntura de discussão, uma conjuntura de intervenção que afeta o âmbito coletivo. Eu acho que gestão econômica, ela passa por esses quesitos do planejamento urbano. Então, se eu penso que existem instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários que podem ser aplicados sobre uma região, uma área, um perímetro de preservação, eu torno a gestão desse imóvel, desse bem que pode vir a ser tombado ou preservado, economicamente viável. Só porque a gente não tem um foco, né, turístico, a gente não pode pensar que a gente pode, então, destruir o nosso passado, né, e viver com novas referências, esquecendo da nossa história, da onde que a gente veio. A Casa 500, localizada na rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, é o assunto do momento quando se fala em preservação. A casa, que segundo a historiadora Miriam Hitzel foi a residência de Antônio Vicente da Fontoura, está no meio de uma queda de braço. A propriedade é particular e foi desinventariada com a finalidade de ser vendida para a construção de um edifício com apartamentos. O pedido para a demolição do imóvel já está protocolado na prefeitura. Na realidade, eu entendi muito bem e não gostei do resultado, logicamente. Eu estou há bastante tempo no Compac, na verdade, 31 anos e 9 meses ou 10 meses agora, e sempre trabalhando com pessoas que protegiam o patrimônio. E aí nós temos nessa situação a presença em peso de pessoas que vieram com a única ideia de demolir um patrimônio de Cachoeira. Então, eu entendo que aconteceu isso, mas eu não consigo... No meu lado emocional, no meu lado cultural, eu não consigo aceitar que isso esteja acontecendo na minha cidade. Documentos cedidos pelo Arquivo Histórico de Cachoeira do Sul dão conta que o real proprietário da Casa 500 era Antônio Vicente da Fontoura, que em 15 de abril de 1847 pede autorização à Câmara Municipal da cidade para iniciar a construção da referida casa, que hoje é de propriedade da família Melati. Ela tem uma relevância histórica porque foi morada do Antônio Vicente da Fontoura, o grande líder, não é, da pacificação da Revolução Farroupilha, e que tem uma significação histórica que não é apenas no âmbito de Cachoeira, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. E é a casa dele, nós temos a comprovação de que realmente ele era proprietário do terreno número 153, que consta na primeira planta, o primeiro mapa feito em Cachoeira, em 1850. Para o telespectador ter uma ideia, em 1850, quando o Martinho Buff foi contratado pela Câmara para fazer a planta da cidade, naquele tempo eles chamavam de cidade, embora ainda fôssemos vila, cada morador da então vila tinha que se apresentar diante do Buff com toda a documentação dos seus terrenos. Então, o Antônio Vicente apresentou a documentação do seu terreno número 153, que ficava na Rua do Loreto, hoje 7 de Setembro, e esquina com a Travessa de São José, que hoje é a Rua Conde de Porto Alegre. A Casa 500 sofreu intervenções ao longo do tempo. Essas transformações podem ter descaracterizado certos pontos da residência. Doutor em Arquitetura e Urbanismo, Matheus Rosada afirma que imóveis inventariados ou tombados como patrimônio histórico podem receber intervenções ao longo dos anos e que isso não significa desagregar valor econômico ao espaço em que o bem está inserido. A gente consegue alterar algumas coisas, adaptar aos novos usos, mesmo porque os usos mudam,
os costumes mudam, a gente também não vai pegar uma casa do século XVIII que não tinha banheiro dentro e deixar a casa sem banheiro, a gente precisa fazer algumas adaptações, mas existem graus em que a gente consegue, com algum acompanhamento, fazer uma intervenção que a gente mantenha as características principais, que chegue num limite em que você consegue modernizar ao mesmo tempo que você mantém algumas características. Há maneiras de fazer sem que você altere significativamente o bem quando você intervém no que já é existente, e há como você fazer uma arquitetura que consiga conversar, mesmo tendo linguagem contemporânea, com as características do que tem no entorno quando você está pensando num conjunto. Ruas, praças, avenidas, edificações, cidades e países. Todos têm suas características e suas identificações. Juliana Pavan afirma que o pensar em agregar valor econômico nada interfere no aspecto histórico e que, na verdade, a preservação é um resgate de nossas origens. Mas pensar em identidade, né, não pode ser pensada só em uma questão financeira, né, turística, porque você tem sua identidade, eu tenho uma identidade e o espaço que a gente vive vai dizer qual é a nossa identidade. O proprietário da casa afirmou que o imóvel está há 3 anos à venda e o interesse dos atuais proprietários nunca foi a demolição, e sim a venda do imóvel. Um investidor se interessou e por isso o pedido de desinventariamento da Casa 500 foi encaminhado. Marcelo Melatti afirmou que a decisão sobre o que será feito com o imóvel é de responsabilidade do novo proprietário e não reflete interesses ou desejos da família Melatti. Atendendo solicitação do Ministério Público por meio da promotora de justiça Débora Becker, a Prefeitura de Cachoeira do Sul suspendeu o avanço do processo administrativo que autorizaria a demolição da Casa 500 da Rua 7 de Setembro. A arquiteta Elizabeth Thomsen lidera um grupo que defende a preservação do imóvel e acionou o Ministério Público. Nós queremos congregar a história, a força histórica, a força arquitetônica que essa edificação possui com um projeto futuro de desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que esse diálogo é possível e é para esse diálogo que nós queremos chamar a atenção da comunidade. Amor próprio, autoestima e a possibilidade de vivenciar uma experiência até então inédita, restrita geralmente a profissionais ou a quem possui alguma condição financeira. Um dia de cuidados em salão de beleza e um ensaio fotográfico profissional. Isso aconteceu por iniciativa da Coordenadoria Municipal da Mulher e da Secretaria do Desporto de Cachoeira do Sul. Resultado? Mulheres comuns vivenciando momentos de modelos do fotógrafo Hernani Marques. Um trabalho surpreendente. Retrato de mãe, uma mulher que reluz. Uma exposição com fotos de mulheres entre 40 e 77 anos de idade que revelou uma essência que nem mesmo as modelos sabiam que possuíam. De um universo de mais de 100 mulheres que compõem o projeto Cachoeira Saudável, essas 8 foram selecionadas por sorteio, mas nem parece que nenhuma delas tinha qualquer experiência com fotografia. Basta olhar as fotos. A abertura da mostra foi em alto estilo, no auditório da Casa de Cultura. Mulheres simples, com diferentes perfis, que integram o projeto Cachoeira Saudável. O projeto é desenvolvido pela Secretaria do Desporto e possui em torno de 180 integrantes, adultos e idosos, que participam de esportes, dança e que também recebem acompanhamento de saúde. A intenção da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres foi mostrar, através da arte fotográfica, que, independentemente de padrões, cada uma delas é sim um mulherão, uma grande mulher. Muitas dessas mulheres que são do grupo Cachoeira Saudável, elas viveram numa época que isso aí não acontecia. Elas às vezes estavam casadas, não podiam viajar, não podiam aproveitar. Então hoje muitas já estão sem os maridos ou os filhos já cresceram,
a maioria delas, e agora estão se reconhecendo como mulher, mãe, mas como mulher. Peço que a gente siga nessa mesma linha de presença e sem medo de avançar para o novo. As modelos estavam encantadas com tanta atenção e repercussão. E é claro que tiveram de novo que fazer mais poses. Elas estavam felizes e orgulhosas com o resultado do ensaio, principalmente porque elas se reconheceram na imagem da foto. Tirando foto da foto, o que achou dessa foto, dessa modelo? Eu achei linda, linda. Para mim foi uma experiência bem diferente, porque eu nunca tinha participado assim de um cenário de fotografia. No início eu estava meio encabulada, mas depois eu perdi o medo e fui fazendo as fotos. Gostou do resultado? Gostei. Nem eu me conheci nas fotos, estava bem diferente. Que mulher tu vê aí? Uma mulher guerreira, batalhadora. Eu sou uma pessoa bem persistente, o que eu quero eu consigo. Pela primeira vez eu estou tendo essa experiência e só tenho a agradecer a toda a comissão organizadora desse evento. Que mulher tu vê aqui nessa foto? É a Zilda? É a Zilda, guerreira, batalhadora, com muita fé, com muita honra e com muita qualidade de vida, vencendo todas as batalhas. Me senti muito honrada, muito maravilhosa. Se sentiu modelo? Me senti modelo. Gostou do resultado? Gostei, achei muito linda o resultado. Que mulher tu vê nessa foto? Uma grande mulher, grande mãe, grande esposa, grande amiga, grande companheira. A experiência é muito boa como mãe, vó, é muito maravilhosa, adorei. Já tinha tirado foto antes, assim? Só nos eventos, mas em casamentos e aniversário, essas coisas, mas assim nunca tirei. Foi legal a experiência? Foi muito legal, eu achei que ia ser mais difícil, mas foi muito boa. Deixaram a gente bem à vontade, né? Foi muito boa a experiência. Era o que tu esperava? Saiu melhor ainda. Saiu bem melhor. Foi um momento assim, né, inesquecível, né? E que tipo, que eu nunca imaginava na minha vida, né? Esse momento que eu tive assim de poder transmitir isso, de poder passar isso, sabe? De ter esse momento, sabe? Essa hora, assim, maravilhosa, né? Te achou uma Gisele Bündchen? Com certeza! Hernani, tua obra, resultado do teu trabalho, como é que tu está te sentindo neste lançamento desse trabalho? A gente vê a cara de satisfação dessas mulheres. Que legal isso, parabéns, viu? É uma alegria grande, né? Foi como estou insistindo nisso, foi um desafio gigantesco. Elas se dispõem a fotografar nesse tom um pouco mais sensual, mostrando essa mulher de dentro, né? Além de mães, são mulheres, né? E o resultado está aí, como vocês podem ver nessa exposição. Essa galera que veio hoje, essa mulherada toda que veio e aproveitou essa obra fantástica, né? Eu estou emocionado, na verdade. A gente percebe isso, é bem nítido isso, mas é uma proposta diferente, desafiadora, até porque nenhuma delas tem qualquer experiência como modelo, né? E eu acho que para ti também deve ter sido um desafio de fazer com que elas se sentissem modelos. Com certeza, Leandro. Pensar que de 100 mulheres, 100 e poucas mulheres, se não me engano é isso, o grupo todo, né, que o Cristiano acompanha. De todas elas a gente tirou por sorteio, né? Quer dizer, foi a esmo, né? Sem critérios de beleza, gorda, magra, negra, branca, não teve isso, foi sorteio. E quando vieram elas, a gente olhou, poxa vida, fomos conversar, ninguém tinha fotografado, né? Acho que a maioria não tinha feito um ensaio fotográfico de 15 anos, né? E para elas foi uma alegria gigante. E para a gente conseguir tirar isso delas, essa essência bacana que a gente tirou, também foi gratificante. Para todos, eu acho. Para todos, para todos. Até o dia 20 de maio, a mostra fotográfica pode ser visitada no shopping e depois na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz pecan do Brasil. Segundo dados da Emater, são mais de 4.000 hectares de cultivo da fruta. Na região central, Cachoeira do Sul ocupa o primeiro lugar no ranking no estado. São praticamente 1.300 hectares. A colheita está próxima do fim,
Mas desta vez, os resultados não são tão animadores. Produtores que chegaram a colher mais de 2.000 quilos de pecan por hectare acreditam que a média final vai atingir apenas 1.500 quilos. A nogueira é uma grande árvore frutífera. A palavra pecan significa noz que necessita de uma pedra para quebrar. O porte delas costuma impressionar, principalmente aquelas árvores mais velhas, que chegam a alcançar 44 metros de altura. Seu crescimento, no entanto, é bastante lento e com 10 anos alcança cerca de 5 metros de altura. Uma característica da árvore é descartar a fruta na falta de umidade, comportamento que baixou os resultados da safra deste ano, que ainda está sendo colhida. É muito seco e nós tivemos um verão com um déficit hídrico bem significativo. Uma das primeiras providências dela é descartar o fruto, para preservar a sobrevivência, né? Mas nós aqui, numa área de 50 hectares, temos fertirrigação. Então nós tivemos condições de aportar água ao pomar, sendo que isto não causou grandes problemas, né? Mas para quem não tem a possibilidade de irrigar, realmente esse fato faz com que a produção caia bastante. Foi o que acabou acontecendo na parte do pomar que não tem o sistema de irrigação. A colheita começou há 20 dias, só que os resultados estão bem abaixo da safra passada. Nós temos que deixar bem claro que a Paralelo hoje possui aproximadamente 160 hectares plantados e esses hectares foram plantados em módulos, né? Então nós tivemos no ano passado o primeiro módulo entrando em produção. Este ano entrou o segundo módulo em produção que não tem ainda fertirrigação, né? Mas ali tivemos uma certa perda em razão da seca. O extensionista da empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul garante que o clima foi determinante para estes resultados, que acabaram ficando abaixo das expectativas da maioria dos produtores gaúchos. Nós tivemos no inverno passado pouco acúmulo de frio, que já interferiu na brotação da nogueira pecan, fazendo com que houvesse uma brotação mais desuniforme, lá no período da floração. Além disso, no período de floração da última safra, nós tivemos um excesso de chuva e umidade, o que dificultou a polinização e aí já, em consequência, também diminuindo a carga de frutos nas plantas. Depois tivemos também um período de estiagem que prejudicou a produtividade daquilo que permaneceu nas plantas, muitas vezes nem enchendo o fruto, ou então a fruta ficando com um peso abaixo da normalidade devido à falta de água. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz pecan no Brasil. Segundo dados da Emater, o estado tem mais de 4.000 hectares cultivados com a fruta. São 1.166 famílias envolvidas na produção. Em Cachoeira do Sul, município com a maior área plantada, estão aproximadamente 1.300 hectares. É claro que nem todas as pomares estão em produção. Tem pomares que estão sendo implantadas, todos os anos novas áreas são implantadas e normalmente leva de 6 a 7 anos, 5 anos de repente, para iniciar o seu processo produtivo. Há grandes áreas, os chamados pomares comerciais. Eles são responsáveis por colocar o município no topo do ranking. Tem aqueles que plantaram 1, 2 árvores para o consumo e que viram um setor rentável, caso do Diego. Tem 2 pés que são mais antigos, que já tem a produção aos seus 40 anos, mais de 40 anos, quase 50. E também cerca de 100 pés, que aí a metade deles tem próximo a 8 anos e a outra metade recém 2 anos. E esses com 8 anos já estão produzindo alguns quilos. E a gente comercializa aqui na feira e também em algum outro espaço, alguma outra que comprem, né? Mas o foco é aqui na feira. Na feira municipal, o Diego vende o quilo de noz pecan por R$ 15
E no bosque, onde tem pomar, faz a colheita manual. Sempre tem procura e o pessoal busca, eu acho que o preço está acessível também e já é tradicional de Cachoeira, talvez, o consumo da nozes. Ano passado, a UED e os sócios colheram em alguns talhões mais de 2.000 quilos de pecã por hectare. Neste ano, o objetivo é atingir, com sorte, 1.500 quilos. Em função da pouca quantidade de frio que houve no inverno, as plantas diminuíram um pouco a sua produtividade. Tem que ficar bem claro que não só a pecã, como muitas outras frutíferas, dependem muito do frio, principalmente aquelas que produzem no crescimento do ramo anterior. Então, os ramos que estão dando nozes esse ano são aqueles que passaram pelo inverno passado. Como teve pouco frio, nós tivemos uma produção menor do que a que nós esperávamos. Isso que restam 20 dias de trabalho, de colheita pela frente. Mas a média, segundo ele, tem pouquíssimas chances de mudar. Por isso, a saída é planejar a safra de 2019 e adotar novas técnicas. Grande parte das árvores devem ser podadas. Neste inverno agora, vamos fazer uma mudança radical com relação a esse quesito. Mas se nós tivermos um inverno satisfatório, nós esperamos que no ano que vem tenhamos uma bela safra. Uma erupção explosiva foi registrada no topo do vulcão havaiano Kilauea, criando uma nuvem de cinzas de mais de 9.000 metros que obrigou a saída de moradores locais. As autoridades mantiveram o alerta vermelho para a aviação, o que impede qualquer tráfego aéreo na zona. A explosão chega 2 dias depois que outra nuvem maciça de cinzas emanou do vulcão, que é o mais ativo do mundo. Cientistas consideram que esta atividade vulcânica pode anteceder uma erupção maior como a registrada em 1925. Cerca de 2.000 pessoas foram evacuadas de áreas residenciais por causa da lava e das fumaças tóxicas. Cerca de 40 casas e construções foram destruídas pela lava. Um tiroteio deixou mortos e feridos em uma escola de ensino médio nos arredores de Houston, no Texas, segundo a imprensa local. O incidente ocorreu no Santa Fe High School, localizado no condado de Galveston. Testemunhas indicaram que uma pessoa atirou várias vezes dentro de uma sala de aula. Nós saímos em disparada, corremos em direção das árvores. Eu ouvi mais 4 tiros, então pulamos a cerca para uma casa e corremos para o carro. Tentávamos entender o que estava acontecendo quando vi uma garota que levou um tiro. Ela estava mancando e os bombeiros vieram resgatá-la. Fora isso, não sei de mais nada. O suposto atirador foi detido e os estudantes retirados do local de acordo com fontes policiais. O pai de um aluno que chegou à escola logo após o tiroteio disse que viu várias vítimas sendo transportadas em ambulâncias. O prefeito do condado de Harris, Ed Gonzalez, indicou no Twitter que havia enviado reforços para o condado vizinho de Galveston. Nos hospitais, crianças sofrem com a escassez de medicamentos na Venezuela, que, segundo a Federação Farmacêutica, chega a 80%. Luiz deve ser operado de um tumor cerebral, mas pegou catapora em um centro médico e precisa aguardar. Uma ferida aumenta nas costas de Anthony Nogueira, mas não há curativos. Não há medicação e os que têm querem vendê-las em dólares. Eu não tenho recursos e mesmo que tivesse, é muito caro.
Yuriângela precisa de quimioterapia para tratar uma metástase pulmonar, mas não sabe se haverá medicamentos para a próxima sessão. Ver sua filha piorando a cada dia. Quando termina a quimioterapia, ela precisa de outra coisa e eu não tenho meios para ajudá-la. Para o médico que os trata no Hospital JM de Los Rios, em Caracas, a importação de remédios e insumos seria a solução. Não temos remédios, não há drogas, não há rótulos específicos porque são muito caros e a ajuda humanitária foi descartada e o governo se recusa a oferecer esse tipo de apoio. Infelizmente, a situação ficou mais complicada. Lamentavelmente, a situação se complica mais. Equipamentos de tomografia, ressonância e radioterapia estão danificados. Também não existem reativos para exames de sangue e há tubos quebrados. A mortalidade infantil aumentou 30,12% em 2016 em relação a 2015. Segundo dados oficiais, quase 11.500 menores de 1 ano morreram. Uma obra que era para ser o orgulho da Colômbia está se tornando uma dor de cabeça. Mais de 130 mil pessoas estão em alerta por causa de uma suposta falha geológica que ameaça Hidroituango, o maior projeto hidroelétrico do país. A represa opera em condições não controladas, ou seja, não há controle do volume de água que sai porque tudo é drenado em um local projetado para outras atividades. A emergência ficou clara há 2 semanas após o deslizamento de terra que bloqueou um túnel de desvio do rio Cauca, que alimenta a represa. Pelo menos 5.000 pessoas tiveram de deixar localidades como Puerto Valdívia, no noroeste colombiano. Não tivemos tempo de pegar nada, nem as nossas roupas. Não deu tempo para nada. Saímos como deu. As obras estão a cargo do consórcio CCC Ituango, integrado pela construtora brasileira Camargo Correia, e as colombianas Conconcreto e Coninsa Ramón Agar. O consórcio é associado às empresas públicas de Medellín, que têm se preparado para qualquer cenário, inclusive o colapso da obra. Se a água passar dos 220 metros de altura da barragem, ela pode erodir e acabar com a contenção, arrastando para o rio centenas de toneladas de material. Uma devastação de terreno que lembraria muito a de Mariana, em Minas Gerais. Estamos em máxima alerta e por isso le pido a toda a população que esteja muito pendiente de receber. Estamos em alerta máximo e por isso peço a toda a população que esteja pronta para responder às instruções do pessoal encarregado do problema, os encarregados de retirar as pessoas para evitar a perda de vidas. Para evitar qualquer perda de vidas. O objetivo da Hidroituango, que deveria começar a funcionar este ano, é cobrir 27% da necessidade energética da Colômbia. O investimento na obra superou os 3 bilhões de dólares. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão,
do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo que o ego roubou. As coisas que logo a visita chega, chama todo mundo pra modo de se ajuntar, avisa pra todos que ainda não viram falar, que já tá dando a hora de ele chegar. Separa tudo de bom que já conseguiste juntar, teus filhos, teus netos e toda a vizinhança. Deixa tudo pronto, pois ele vai te perguntar: onde estão os meus queridos? Vamos viajar. Então te apressa e te arruma com o tempo que dá, pois vai ter danço, chorando e ladino em festa. Saudade só bate em quem consegue esperar. Então espera que logo ele vai chegar. Arruma tuas coisas que logo a visita chega. Chama todo mundo pra modo de se ajuntar. Avisa pra todos que ainda não viram falar, que já tá dando a hora de ele chegar. Separa tudo de bom que já conseguiste juntar, teus filhos, teus netos e toda a vizinhança. Deixa tudo pronto, pois ele vai te perguntar:
perguntar: onde estão os meus queridos? Vamos viajar. Então te apressa e te arruma com o tempo que dá, pois vai ter danço, chorando e ladino em festa. Saudade só bate em quem consegue esperar. Arruma tuas coisas, teu Deus logo vem te buscar. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém.
eu sigo e venço.